Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, desta terra. Cante comigo. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. Levante as suas mãos e cante comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Exalta o Senhor e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas
com esta linda canção, com este lindo louvor de Nani Azevedo. Estamos aqui com a graça e pela misericórdia e permissão de Deus, mais uma vez para apresentar o programa Falando de Jesus, desta terça-feira, exatamente 25 de outubro do ano de 2016. Desde já, a Deus sou grato por esse lindo louvor, ao qual realmente diz que a sua palavra é fiel, a sua palavra jamais volta vazia, a sua palavra realmente tem peso, a sua palavra tem poder, a sua palavra tem cura, a sua palavra tem salvação. Aonde você estiver neste momento, meu amigo, minha amiga, a você que nos ouve de segunda a sábado, aqui com certeza direto do estúdio central do bairro de Taquara 1, Serra, Espírito Santo, para todo o Brasil e também para todo o planeta Terra, está iniciando este programa que não é meu, este programa que não é seu, este programa que não é de nenhuma igreja, exatamente este programa é exclusivamente de Deus, porque a palavra aqui não é minha, a palavra aqui não é do mensageiro, mas a palavra é de Deus, e a sua palavra é exatamente igual a uma espada que corta, espada de 2 gumes, que corta exatamente no sentido e antissentido. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos, 18 e 2. Eu quero desde já agradecer a Deus por mais esse dia, a você que está na praça pública, a você que está exatamente na sua casa, a você que está no seu sofá, a você que está no seu comércio, a você que está em qualquer lugar deste planeta Terra. Com certeza Deus tem o melhor dessa terra para mim, para você, mas para isso Deus nos chama a ser fiel com Ele, Deus nos chama a ser exatamente íntegro com Ele, Deus nos chama exatamente para caminharmos com Ele. Mesmo que nós temos os nossos tropeços, mesmo que nós temos os nossos problemas, mas Deus, Ele jamais nos abandona, porque Deus nos ama inteiramente. Independente do teu credo, independente da tua religião, independente daquilo que você acredita, independente daquilo que você professa a sua fé, nunca se esqueça que Deus é fiel, e tão fiel que deu o seu filho, o seu único filho, aquele que tanto Ele ama, também deu por amor a nós, para morrer no madeiro, para morrer de braços abertos, exatamente pelo meu pecado e pelos seus pecados. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos, hoje nós não vamos ter um mensageiro, houve um incidente, o mensageiro que estava agendado, ele não pôde estar aqui presente, nós falamos alguns minutos atrás com ele, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Mas aqui sim, enquanto Deus der o fôlego de vida, enquanto a Ele aqui que der esse domínio a nós, de apresentar o programa, enquanto Ele exatamente der a nós todos os amparatos técnicos, todos os amparatos que dá para que você possa ouvir a palavra dele, nós aqui vamos pedir a Ele sempre a sua proteção, vamos estar sempre pedindo a Ele a sua obediência, pedindo sempre a Ele que nos dê força para que você, em qualquer lugar deste planeta, não fique hoje sem a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. A palavra de Deus exatamente não pode deixar de eu ouvir e você de ouvir. A palavra de Deus, ela é incessantemente todos os dias. Você hoje já leu a palavra de Deus? Você hoje já deu tempo para Deus? Você hoje já agradeceu a Deus por este sol, por este calor, por seu trabalho, pelo seu desemprego, pela sua família, pela sua esposa, enfim, por tudo? Se você ainda não fez, mas dá tempo ainda. Porque Deus, como exatamente cantou aqui o louvor, a palavra não volta vazia. E quem sabe Deus reservou este momento para você estar junto com Ele, ouvindo a palavra que Ele tem para mim e para você. São 18 horas e 5 minutos, uma excelente tarde para você. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus,
por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu a que
de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe assim: me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites ao Horebe, monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, anula o homem. Fala, meu Pai, em letras claras com a tua igreja, Senhor, anulando todo o poder das trevas que nesse momento se levanta, para que o povo não venha absorver aquilo que o teu Espírito quer trazer, meu Pai amado. Traga o impacto do teu Espírito a cada coração, Senhor, que haja renovo nesta noite, que cada coração possa ser vivificado na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, a igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ali está dando 8 e 7, aqui no meu está dando 8 e 20, qual a hora está certo? 8 e 7, então vamos basear pelaquilo ali, amém? Então, amados irmãos, então tem tempo para pregar, amém? A mensagem pode ir até meia-noite hoje, pode ou não pode? Amém, glória a Deus. Quem tem sede da palavra tem, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o privilégio de congregar, irmãos. Tem muitas pessoas entrando em contato conosco que não tem como congregar. Teve um áudio que eu até botei no grupo da igreja, para a igreja poder ouvir aquela família falando que não tem como congregar aonde eles vivem. Não estou dizendo que não tem igrejas sérias, mas aonde eles vivem lá não tem. Amém? Teve até um pessoal lá no Ceará, lá dentro, lá no Ceará, lá no centro do Quixadá, lá, né? Que os povos estão se reunindo para ouvir as mensagens. Nós mandamos até recurso agora para comprar uma caixa de som, para comprar um microfone, para que eles possam ali louvar, para que eles possam adorar, para que eles possam se reunir, né? De tão humilde que é o povo lá, mas estão lá ouvindo, estão lá se alimentando, estão lá se libertando com a verdade do Senhor Jesus Cristo, e fala: puxa vida, que bom se ele tivesse uma igreja dessa aqui. Você tem. Mas geralmente é assim, né? Aquele que tem não dá valor. São poucos que dão valor, amados irmãos, porque o Senhor tem nos dado muito, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça. Amém? Mas aqui, amados irmãos, no texto eu quero destacar Elias. Quem foi Elias? Amados irmãos, Elias era um homem
que andou tão reto na presença do Senhor, que não conheceu a morte física, Dona Isabel, foi arrebatado com a carruagem de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um homem que ele tinha tanta intimidade com Deus, havia tanta unção sobre a vida daquele homem, que a palavra fala que ele profetizou para que não chovesse, durante 3 anos e meio não choveu, só voltou a chover quando ele clamou a Deus novamente. Aquele homem tinha unção, aquele homem ele tinha uma vida com Deus, a ponto do Senhor inclinar os ouvidos para o clamor de Elias e responder de forma imediata, ou até mesmo antes que Elias completasse a sua oração. Aleluia, o Senhor já havia respondido ela, por exemplo, quando ele está ali no Monte Carmelo, clamando ali nos profetas de Baal, desafiando os profetas de Baal, e ali os profetas de Baal clamam de 6 da manhã até meio-dia, e ele zomba daquilo ali, clama mais alto: o teu Deus deve estar dormindo, o teu Deus deve ser um Deus muito ocupado, e tinha ali milhares de pessoas contra um homem só. Mas eu quero dizer para você que pode ter milhares de demônios contra a tua vida, se você tiver Cristo é suficiente. Se tiver Cristo na sua vida é suficiente, você não precisa de mais ninguém, porque tudo está contigo e é Cristo. Então tinha ali um exército ali, por quê? Porque Acabe era rei. Um rei anda sem seu exército? Estava ali no Monte Carmelo. A palavra fala de 450 profetas de Baal, e a palavra fala de um soldado para cada profeta, então totalizando 900 pessoas, sem contar o povo. Então milhares de pessoas estavam ali aquele homem sozinho. E quando foi meio-dia, ele mandou encher tudo de água, encharque esse altar aí, porque se não tiver palavra, Deus não se manifesta, queridos. Não vem com fogo estranho que está rodando para lá, pulando, que Deus está aqui sem ter palavra. Se não tiver palavra de Deus jorrando, aleluia, se não tiver palavra de Deus transbordando, Ele não se manifesta. Então, quer ver manifestar de Deus? Deixa a palavra jorrar, encharca da palavra aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enche tudo de água, enche essas talhas de água. Senhor, para que este povo saiba que Tu és Tu. Nem terminou. Era Elias. Ele não terminou a oração, mas a palavra fala no Salmo 139 que antes que as palavras fossem pronunciadas na nossa boca, o Senhor já conhecia todas elas. Ele não terminou, mas o Senhor sabia o que ele ia orar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elias não fez com que o fogo descesse do céu, clamando somente uma vez, mas a palavra fala que o capitão de 50 veio para cumprir uma ordem do rei, e falou: homem de Deus, o rei te chama. Ele fala: se eu sou homem de Deus, que é fogo do céu te consumiu. Consumiu. E daqui a pouco veio outro capitão de 50, homem de Deus, o rei te chama. Se eu sou homem de Deus, que é fogo do céu te consuma. O terceiro vem como? Humilde. Que contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, cuja presença de Deus é notória na vida dele, ninguém pode permanecer de pé. Porque maior está conosco. Aquele homem, aquele terceiro capitão, não veio batendo reverência a Elias, mas veio batendo reverência ao Deus de Elias. E o Senhor das nossas vidas é para que o inimigo venha temer e tremer. Quando o Deuteronômio 28 fala que o inimigo vem por um caminho, ele tem que passar por outro. Ele vem por um, mas ele tem que fugir por 7. Ele vai fugir quando a glória de Deus estiver na minha vida e estiver na sua vida. Mas não tem glória de Deus sem renúncia, não tem glória de Deus sem arrependimento, não tem glória de Deus sem busca, não tem glória de Deus sem a prática da palavra de Deus, sem o alimento diário da palavra de Deus. Não há a presença de Deus sem isso. Aleluia. Mas eu estou falando desse Elias, que realizou todos esses feitos, e depois de ter realizado, na minha visão, o maior deles, que foi no Monte Carmelo, fazer fogo do céu descer, e todo aquele povo em um coral clamar e dizer: só o Senhor é Deus. Toda a igreja comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O teu vizinho, através do teu testemunho, tem que falar isso. O teu marido que não é evangélico, a tua esposa que não é evangélica, o teu filho, o teu patrão, todas as pessoas ao redor, ao ver o testemunho de Deus na sua vida, tem que abrir a boca e clamar: só o Senhor é Deus. Às vezes você está se perguntando por que você está nesse trabalho, por que você está nesse lugar, por que você se mudou para tal cidade. Senhor, por quê? Não é por quê, Senhor. De qualquer maneira, Senhor, eu quero saber o propósito. O propósito Ele revela aqui. O propósito é para que aquelas pessoas que estão ao teu redor ali saibam que só o Senhor é Deus. Porque o poder de Deus manifesta na sua vida
vai fazer com que eles tenham a curiosidade de conhecer esse Deus. Mas eu quero dizer para você que mesmo cheio do Espírito, eu quero dizer para você que mesmo sendo usado poderosamente por Deus, vai chegar um momento de fraqueza espiritual. Vai chegar um momento em que o diabo vai tentar por alguma maneira te abater, que o diabo vai tentar fazer de alguma maneira com que você venha recuar, amados irmãos. Paulo fala ali de um espinho na carne. Paulo fala de uma fraqueza, e esta fraqueza não está relacionada ao adultério, à fornicação, à prostituição, a roubo, a bebida, a vício, não. Ele fala ali, é fadiga, é trabalho, é viagens, é indo para lá e para cá, é prisões, é açoite. Fisicamente falando, Paulo não suportava, e ele falou ali também de uma acusação que Satanás lançava sobre ele, e o Senhor vira para ele e fala: Paulo, a minha graça, ela te basta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha graça, ela te basta. É a graça de Deus. Então há um momento nas nossas vidas, amados irmãos, que o corpo ele falha. Há um momento que o desânimo ele vem sobre mim, ele vem sobre você. Mas eu quero que você compreenda nesta noite, nessa mensagem, que eu procurarei ser breve nela, é que você tem que entender de uma vez por todas que não é o teu corpo que conduz o teu espírito, mas é o teu espírito que conduz o teu corpo. Que no momento que o teu espírito é retirado, o teu corpo ele cai no chão e para nada presta, ele apodrece, é colocado debaixo da terra. Então o que você tem que se preocupar é alimentar o seu espírito, é fortalecer o teu espírito, é dar tempo, amados irmãos, ao teu espírito, para que ele busque a Deus. É vencer a sua carne, porque esse homem acabou de viver o sobrenatural. Ele acabou de viver aquilo que ele faz aos olhos do homem. E esse homem, ele vê ali, e ninguém pode tocar nele, ninguém pode tocar no fio de cabelo daquele homem. Mas Jezabel vem, a falsa doutrina, a mulher prostituta que fez o povo pecar com seus pecados, porque Jezabel ela aparece lá na igreja de Tiatira, no ciclo de uma igreja, mas não é esse contexto que queremos entrar. E aquela mulher ameaça aquele homem e fala: oh, Elias, amanhã, a esta hora, a tua cabeça estará como um daqueles homens. E aquele homem que tinha visto o poder de Deus de forma sobrenatural, agora ele foge. Apoderou-se dele um espírito de covardia. Apoderou-se dele um espírito de desânimo. Apoderou-se dele um espírito de tristeza, um espírito de angústia. E a palavra fala que aquele homem saiu em direção ao deserto e ele sentou debaixo de um zimbro. Se ele sentasse em cima de um zimbro, era posição de domínio, mas deitar-se debaixo de um zimbro significa ser dominado, estar sujeito. E a palavra fala no Salmo 1: eu devo entrar naquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na medida de dia e de noite, pois serão como? Serão como? Serão como? O zimbro é o quê? Uma árvore. Sair do sobrenatural de Deus e deitar sobre um zimbro significa, amados irmãos, sair da esfera espiritual para vir para a esfera carnal. Sair da esfera espiritual para vir para a esfera física. Deixar de olhar espiritualmente e olhar fisicamente. E isso aconteceu com Elias, porque ele temeu, ele teve medo, ele se angustiou, ele se apavorou, amados irmãos, contra Jezabel. Então o que o diabo quer, a cada dia, a cada minuto, a cada instante, é que eu e você venha perder a visão espiritual. As pessoas falam que Jesus curou aquele cego de 2 vezes, quando ele cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho daquele cego. Ele pergunta para aquele cego o que vê, ele fala: vejo um homem como árvore. Vejo homens como árvore. A palavra fala que nós seremos como carvalhos de justiça. A palavra fala que seremos como a faia e a murta, que são árvores. A palavra do Senhor no Salmo 1 fala, amados irmãos, que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Louvado seja o nome do Senhor. A árvore da vida simbolizava Jesus, a árvore da ciência do bem e do mal simbolizava Satanás. Então Deus vê o homem como árvores. Então a primeira coisa quando você vem para a presença de Deus, não é te dar um carro, uma casa, uma esposa, um filho, abrir porta, não. A primeira coisa que você recebe quando vem para a presença do Senhor é Ele abrir a sua visão espiritual. Aleluia.
E por que ele cospe? Aparentemente, quando você cospe no chão, quando você cospe alguém acha aquilo nojento. Acredite, as pessoas acham o evangelho algo ruim. As pessoas acham que o evangelho não serve para elas. Mas, amados irmãos, somente aquilo que sai da boca de Jesus. Ele cuspiu aonde? Aonde? Na terra, no barro. O barro é quem? Só aquilo que sai da boca do Senhor sobre a vida do homem faz com que ele enxergue de forma espiritual. O que você vê? Vejo homens como árvore. O Senhor abriu a visão espiritual. Abriu a visão espiritual, querido. Fisicamente ele vai operar. E agora? Agora eu vejo homens normais. Primeiro ele opera a cura interior. Primeiro ele opera a cura espiritual. Primeiro ele te dá visão espiritual. Depois física. As pessoas vêm para a igreja, elas querem carro, elas querem casa, elas querem dinheiro, elas querem carro, querem esposa, querem marido, querem namorados, mas eles não querem enxergar espiritualmente. A palavra fala que Eliseu estava com Geazi dentro de sua tenda, e quando Geazi ele acorda e sai, ele vê o exército cercando eles, e ele bate o joelho no outro, quase que urina nas calças, e acorda Eliseu desesperado. Eliseu, acorda que vamos perecer, estamos cercados. Quando Eliseu bota a cabeça para o lado de fora, eu vou fazer a cena para você, eu vou fazer exatamente como que eu imagino a cena. Eliseu sai o olho, fez assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Agora eu vou fazer a cena da cara de Geazi, o queixo caindo. Eliseu, o que foi, Geazi? Eu vejo carros e cavalos de fogo em maior quantidade do que eles louvaram. Engrandecido seja o nome do Senhor. Estava ao lado do nome de Deus, estava vendo os milagres de Deus, estava vendo as manifestações de Deus, mas não tinha visão espiritual, porque não tinha vida com Deus. Tem muitas pessoas, porque está do lado do homem de Deus, porque está ao lado de uma mulher de Deus, porque está no ministério de Deus, acha que tem Deus, que era o caso de Jesus. Então o que o diabo quer é cegar a sua visão espiritual. Porque se você não enxergar de forma espiritual, o desemprego vai te desesperar. Se você não enxergar de forma espiritual, a crise, ela vai te desesperar. Se você não enxergar de forma espiritual, amados irmãos, a luta conjugal, ela vai te desesperar. Se você não enxergar de forma espiritual, a luta com seus filhos, ela vai te desesperar. O que está acontecendo no mundo, na saúde, as lutas, as dificuldades, as tormentas, as aflições, as perseguições, as tribulações, elas vão te desesperar. Mas quando você tem visão espiritual, por trás da luta, por trás da dificuldade, por trás da aflição, por trás da tribulação, tu vê o exército do Deus vivo, aleluia! Tu vê o Senhor te tomando pela mão, a tua mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. É o mar, ele vai abrir, querido. É o rio, ele vai abrir. É o fogo, ele vai te livrar, porque ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O exército de Israel era o mais poderoso na atualidade, naquela época, quando Saul era rei. E todo aquele exército que dizia que temia Deus, que dizia que servia a Deus, que tinha o Senhor da vida deles, todo aquele exército se recuou com medo de Golias. Em Israel, em todo Israel, não tinha uma pessoa com visão espiritual. Mas um menino, franzino, ruivo, de gentil aspecto, com aproximadamente 17 anos de idade, que é o que a história diz, olhou para aquele gigante e falou: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Em outras palavras, não tem homem de Deus aqui não! Tudo covarde, tudo recuando, porque não tinha visão espiritual. Quando você não tem visão espiritual, o espírito de covardia, de medo, de pânico, ele domina você. Tudo você pensa que vai dar errado. Você fica nervoso, você entra em pânico, aquele nervoso transparece, envolve filho, envolve esposa, envolve marido, envolve tudo. Você se afasta da presença de Deus. Mas quando você tem visão espiritual, eu vou enfrentar esse gigante. E você quer discutir, você quer brigar, você quer bater. Tu quer ir na praia do Facebook e escrever um texto. Por bom entendedor, minha palavra basta. Tu quer pegar no WhatsApp e mandar um texto para mandar recado. Isso não é servo. Isso é menino espiritual.
Porque o menino espiritual, ele guerreia com a boca, ele guerreia com o braço, ele guerreia com o Facebook, ele guerreia com o WhatsApp, ele guerreia com fofoca. O servo do Senhor, ele guerreia de joelho com a cara no pó. É de joelho com a cara no pó que ele guerreia, que ele busca, até mesmo quando ele está errado, até mesmo quando ele está em pecado, como Davi, que olhou, cobiçou, possuiu, engravidou, matou. Mas a palavra fala no Salmo 69, Senhor, secou os lábios de tanto clamar e buscar a tua face. Aleluia. Foi buscando a face do Senhor que ela alcançou a vitória, e não foi para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar Deus? Glória a Deus. Aleluia. Visão espiritual. Davi tinha. Mas aí Samuel olha para ele e falou: tu é ruivo, tu é moço, tu é de gentil aspecto. Eu Golias, ele é adestrado desde a infância para a guerra. Mas Davi, querido, ele era adestrado para desfazer as obras de Satanás. Cada um que está aqui, cada um, do menor ao maior, da mais novinha que está ali, né, minha irmã? Ao maior que está aqui. Se você está na presença do Senhor, você é adestrado para desfazer as obras de Satanás. Não é eu que falo, eu falo, quando o Pai me enviou, eu vos envio. Repete comigo, quando o Pai eu vos envio. Aleluia. Jesus foi enviado para desfazer as obras do diabo. O crente é enviado para desfazer as obras do diabo. O que ele faz? Ele foge do diabo, porque não tem visão espiritual. Aí Saul botou todas as armaduras dele em Davi. As armaduras de Davi, fala, sabe de quê? De armas físicas. A língua, o olhar, o rancor, o ódio, os meios de comunicação que você usa para poder atacar, a fofoca, a mentira. Eu vou tirar isso a limpo. Peraí, vai tirar limpo? Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando falsamente levantar todo tipo de engano e mentira contra vós. Vai lá e tira satisfação com eles, que eu não te dou só isso. Ele fala, não, ele fala, exultai, aleluia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram todos os profetas que vieram antes de vós. Então falando isso de você também, glória a Deus, louvado seja o teu nome, aleluia. Significa que eu sou o teu servo, eu sou tua serva, eu estou sendo perseguido, mas usa de misericórdia para com essa vida. Liberta ele, liberta ela, Senhor, usa para o teu reino. Porque um dia também foi assim que o Senhor me libertou, aleluia. Mas não, quer tirar limpo a arma física. E quando você usa as armas físicas, ou muitas delas são que o diabo te dá e você não percebe, a palavra fala que Davi não conseguia sair do lugar. Você não caminha, você não vai em frente. Mas com as armas espirituais do Pai, ele tirou tudo aquilo. Vamos tirar as armas físicas agora, irmão. Joga aí por terra rancor, joga a ira, joga a peleja, joga todas as armas físicas que você está usando, joga o desespero por terra, joga tudo. Ele arrancou tudo. Mas Davi usou arma. Vou te mostrar que a arma dele é espiritual. Ele foi até Golias, mas antes de chegar a Golias, a palavra fala que ele ajoelhou diante de um ribeiro de águas. João 15,3, vós já está limpo? Vós já está limpo. O que limpa? É água. A água é a palavra. Davi, ele vai buscar na palavra. A palavra fala que ele pega 5 pedras. 1 Coríntios 10 fala, nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Comeram todos da comida espiritual, beberam todos da bebida espiritual. E a bebida que jorrava da pedra, que a pedra era Cristo. Então, quando você se ajoelha, se prostra aos pés do Senhor, e você vai na palavra dele, que é o ribeiro de água, Jesus se revela que é a pedra. Ah, pastor, mas teve 5 pedras. 5 na Bíblia é livre-arbítrio. Você tem a opção de lutar com Cristo ou não. Mas quantas pedras derrubou Golias? 1. E a pedra foi onde? Na cabeça de Golias. Cabeça fala de planejamento, fala de projeto. Jesus, aleluia, através do servo que buscou ele, desfez as obras de Satanás. Pela atitude de um homem. A tua atitude pode mudar o quadro da tua casa. A tua atitude pode mudar o quadro da tua família. A tua atitude pode mudar o quadro da tua empresa. E todo aquele funcionário ser preservado. A tua atitude, o servo é você, a serva é você, o equilíbrio espiritual tem que estar em você.
Você tem que ser o norte deles através do Espírito Santo de Deus. Agora, se o servo, se o crente desespera, arranca os cabelos, entra em desespero, qual testemunho que vai ter? Amados irmãos, então o que acontece aqui? Da vivência, visão espiritual. De repente ninguém mais está com visão espiritual na tua casa. De repente já perdeu todo mundo a visão espiritual. De repente até você perdeu a visão espiritual. Mas o Senhor quer abrir a tua visão hoje, para que através da tua visão aberta você possa agir espiritualmente e todos serem libertos pela tua atitude e pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. Porque ninguém tinha visão espiritual em Israel. Davi tinha. E Davi, por conta de Davi, Deus livrou toda aquela nação do gigante filisteu. Pelo seu tamanho, o gigante se levantou contra a tua vida. Eu não sei se ele vem com enfermidade, com chikungunya, com dengue, se ele vem com confusão, com briga, eu não sei. Mas nós vamos contra ele em nome do Senhor Jesus. E nós já estamos mergulhando agora no ribeiro de água, que é a palavra. E Jesus já está se revelando. Ele já está agindo para desfazer a obra desse gigante. Seja qual for. Mas esse homem, eu não comecei a pregar. Eu estou dando a introdução daquilo que você vai ouvir, que a pregação mesmo é bem curtinha. É bem pequenininha. Este homem que viveu tudo isso estava agora recuado. Deitou debaixo de um zinho. E a preocupação do Senhor é alimentar aquele homem para que ele saia debaixo do zinho. Para que ele saia da razão humana. Para que ele saia do domínio humano. A palavra fala que ele deita e que ele pede a morte. De repente você pediu a morte. Quem está pregando a palavra para você também já pediu a morte. Mas eu estou aqui porque o morrer para mim e para você é lucro. O morrer para quem tem Cristo é lucro. Quem tem Cristo também. Porque ao partir dessa terra, aleluia, ao partir dessa terra, louvado seja o nome do Senhor, você, amados irmãos, vai se deparar exatamente com o Salmo 24. O Salmo 24 vai acontecer na sua vida. Quem adentrará no monte do Senhor? Aquele que é limpo e puro de coração. E você falou, Senhor, valeu a pena estar limpo e puro de coração na sua presença. Morri, o que vai acontecer agora? Tu olha para o teu corpo. Daqui a pouco vem o Senhor da glória. Ele te toma pela mão, aleluia. E ele vai subindo, ele passa o céu dos céus, e passa as constelações, e de repente você vê aqueles grandes portais celestiais, e ele brada e fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, aleluia, que guerreou pela tua vida e está te fazendo entrar lá com ele, aleluia. Então morrer para a gente é lucro, mas querer morrer também é um egoísmo. Porque quando afundei meu olho, que remédio nenhum fazia passar, eu gritava naquele hospital, eu lembro que era jogo do Flamengo, né? Gritava, cala a boca! E eu gritando, me dá um remédio para mim morrer. Me dá um remédio para mim morrer, me mata de tanta dor que era. O Senhor não permitiu que eu morresse em 1999. E quantas vidas já foram alcançadas, Deus, por misericórdia, sobre a minha vida. Então é claro que poderíamos nos convertermos e irmos para o céu. O Senhor da morte súbita, se converter, morte súbita, fisicamente, Espírito do céu. Mas o Senhor quer usar a tua vida. De repente o problema que você está passando agora é um problema que te faz perder a vontade de viver. Te faz perder a vontade de ir à frente. De repente as decepções que você sofre a cada dia, com quem não tem que sofrer, aquilo machuca, fere o teu coração e você quer morrer. E o Senhor vem com uma palavra como esta, como esse pão, porque ainda é longa a tua caminhada, tem vidas a ser alcançadas, tem vidas a ser libertas. Eu quero dar o teu testemunho para que não te lembre que eu sou Senhor na tua vida. Vai em frente, eu sou contigo. Eu, Senhor teu Deus, te dou pela tua mão, mão direita, não tem mais, aleluia. O Senhor está aqui. Você pode glorificar o Senhor. Você pode sentir o que eu estou sentindo. É para você também. Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor sabe que você não suporta. Ele sabe. Tudo que está lá atrás é sombra de coisas futuras. Jesus está carregando a cruz. Ele aguentou? Jesus aguentou carregar a cruz?
Mas ele largou a cruz. Levantou, caiu, levantou, ele caía com ela agarrada. Ele não soltou a cruz. O Senhor sabe que você não vai entrar. Mas o que vai fazer o sobrenatural de Deus acontecer é você não largar. Senhor, eu não estou aguentando, mas estou com ela aqui. Aí o sirineu foi constrangido a carregar a cruz. O sirineu estava lá, mas Jesus não largou, não! O sirineu estava lá, ele foi lá pendurado, mas ele foi lá levando até o final. Ele não largou, mas o sirineu, quem é o sirineu? O Espírito Santo de Deus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E você vai. E você carrega a cruz como? Apanhando. Jesus carregou a cruz subindo num sol de 40 graus, apanhando. Chega uma hora que você, Senhor, já não estou suportando mais, Senhor. Porra. Mas você não largou. Você não recuou. Ele fala com o Espírito. Vai lá. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus é o Espírito. O poder de Deus é o Espírito manifesto, é o Espírito revelado. Humanamente falando, fisicamente falando, tu não consegue. Mas ele fala com o Espírito, vai lá, entra nele, fortalece, vivifica-o. Porque ele vai chegar até o final. O sirineu tipifica o Espírito que chegaria numa hora em que tua carne, em que teu intelecto, a tua mente não suportaria mais, mas que você não largaria, que você não recuaria. Aleluia, na maçunicanta, a angústia negaria na face. O Espírito derramaria-se, seria derramado sobre a tua vida. Porque você não recua. Caiu, mas não recua. E o Espírito vai lá e te fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. E aí, amados irmãos, aquele homem que não queria caminhar, aquele homem que pediu a morte, não sabia o que esperava ele lá na frente. Às vezes você quer desistir agora. Às vezes você não quer ouvir a voz de Deus e quer largar tudo, não sabe o que Deus preparou para você lá na frente. E tudo isso que você está passando aqui está antecedendo a glória que você verá lá na frente. Então obedecer melhor do que? Não faça pergunta, não discuta. Come o pão. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. O pão fala de quê? Do Senhor. A palavra do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida. Quem é o verbo? Jesus. O verbo é a palavra em ação. Então o pão simboliza a palavra. Algo simples, o homem estava com fome, o homem estava fadigado, pão e água para alimentar, humanamente falando, não. Mas o pão aqui era o pão vivo que desceu do céu, era Jesus revelado na palavra. Aleluia. E ali, amados irmãos, brasa viva, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 6, quando Isaías ele chega ali e fala: eu vejo o Senhor sentado no alto sobre o litrone, as abas das suas vestes enchem o tempo de glória. Ele fala: ai que vão perecer o que sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Prontamente o Senhor manda aquele anjo, ele vai lá, aquele serafim, pega uma brasa viva do altar, viva, brasa viva, fogo vivo, e toca na boca daquele que vai te perdoar, que são os teus pecados. A brasa, Vânia, é a revelação do Espírito. Está fraco? Come a palavra, rei do Espírito. Porque você não come um pão, você não bebe um copo d'água e caminha 40 dias e 40 noites sem parar, caminha. Então esse pão aqui é espiritual, é a palavra. Esta água aqui é a palavra. E a brasa viva sobre o altar é o Espírito te revelando a palavra, como lutar, como agir, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e de forma sobrenatural você vai avançar na tua caminhada, você vai avançar na tua luta, você vai ser vencedor, você vai caminhar de forma sobrenatural, mergulhando na palavra, buscou a revelação do Espírito, o sobrenatural de Deus vai acontecendo. Mas é claro que quando você recebe uma palavra dessa, é claro quando o Senhor confronta e quer te levantar, o diabo vai se levantar. Muitas das pessoas que estão agora se encorajando
Muitas pessoas que estão se alimentando agora, se sentindo fortalecido, a maioria vai sair daqui e vai voltar a dormir. Porque ele come aquela comida e a palavra fala que ele volta a dormir. E o Senhor volta para ele de novo, se revela para ele de novo: levanta, come e segue, porque longa ainda é a tua caminhada. Não é para ouvir isso aqui, irmão, se prostrar, não. Não é para ouvir isso aqui, cruzar o braço, não. É para ouvir isso aqui, comer a Bíblia, seguir firme e constante na presença do Senhor. Porque não é carne nem sangue que está falando com você, é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo o seu problema. E você está: Senhor, me diz o que fazer, Senhor, me mostra a direção, Senhor, me mostra o caminho, está te mostrando. Aleluia. Ela está glorificando, exaltando, bem dizendo, porque Ele está te dando o caminho da tua vitória. E aí, amados irmãos, um outro aspecto que eu quero trazer para essa mensagem é que quando acontece alguma coisa na nossa vida, discuti, briguei, me aborreci no trabalho, você fala: não vou para a igreja hoje não. Eu não vou para a igreja hoje não porque eu não estou bem não sou digno de estar na casa do Senhor. Quem é digno? Quem sou eu para orar a Deus? Olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha onde eu fui. Eu não vou orar não. Eu não sou digno de orar. Quem é digno de orar? Davi fez o que fez. Quando Davi fez o que fez, em vez de ele parar de orar, ele aumentou a oração, porque ele viu que ele não era convertido ainda totalmente. Então tem que orar mais. Se você errou, se você pecou, fez o que abar os olhos do Senhor, você não tem que parar de orar. Aí que você tem que orar, porque ficou comprovado, provado, que você não está totalmente liberto. Então tem que orar mais. Quem sou eu para pegar a Bíblia? Eu não vou pegar a Bíblia não. Olha como é que eu estou, olha o que eu fiz, olha onde eu falei, olha onde eu andei. Querido, João 15:3, nós já está limpo pela palavra. Se tu está sujo, é nela que tu tem que mergulhar, é ela que tu tem que ler, é ela que tu tem que buscar, é ela que tu tem que se humilhar, é ela que vai te livrar, é ela que vai te confrontar, aleluia, é ela. Aí que você tem que mergulhar nisso, nas escrituras, queridos, porque ela vai te limpar. E por que, Senhor, eu vou mergulhar mais ainda? Porque eu não era limpo o suficiente. Aí você tem que ler. Eu não vou na igreja não. Aonde que tem o pão cozido sobre a brasa? Aonde tem a palavra revelada? Aonde tem? Tu vem arrebentado, tu vem ferido, tu vem açoitado, tu vem afrontado, tu vem moído. E tu entra aqui, o Espírito te renova, Ele te dignifica, Ele te restaura, Ele te alega, Ele te confronta. Até quando tu peca. Até quando tu peca, até quando tu faz aquilo que é errado aos maus olhos, oh meu Deus, Senhor, o que eu fiz? Aí tu todo arrebentado chega, parece que todo mundo sabe o que você fez. Ninguém sabe, mas parece que todo mundo sabe. Tu entra igual ninja, tu procura, né? Aí o Senhor pega você, agarra você por aqui. E não dá de mão fechada, dá de cotovelada. Ele pega você e bate a mensagem toda, só de cotovelada. Arrebenta você na mensagem, vai então, meu Deus! E no final ele fala assim: mas eu quero te consertar, eu quero te restaurar, eu te exorto porque eu te amo, porque aquele que me ama de maneira nenhuma eu sou fora. Aleluia, eu estou te exortando, te repreendendo, mas eu estou te amando com amor eterno. Você fala: Senhor, muito obrigado, porque eu estou saindo daqui renovado. Eu estava perdido e fui achado. Estava caído e fui posto de pé. Louvado seja o teu nome, agradecido seja o teu nome. Bendito aquele que é ele que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então aprendo com isso aqui. É que as lutas, as dificuldades, as adversidades, as tribulações, mano, as afrontas, irmãos, os assuntos, as fraquezas, as tentações, elas têm um só propósito: fazer com que você não entre aqui. Fazer com que você não se humilhe em oração. Fazer com que você não se humilhe às escrituras. Porque quando a pessoa peca, a tendência é se esconder. Qual foi o pecado que esse homem cometeu aqui? Aparentemente nenhum, mas tem um pecado aqui. Deus não conta com covardes. Mas mesmo quando nós nos acovardamos, o Senhor ele vai até nós para nos levantar. Houve covardia da parte de Elias aqui. Mas o Senhor foi até ele com ele. Vai.
Queridos, quando você recebe a unção do Espírito, a palavra revelada do Espírito te enche e te capacita. Nesse momento aqui ele está com medo da morte. Nesse momento ele está com medo. O medo tomou conta deste homem. Amados irmãos, eu quero dizer para você que Pedro, quando estava vendo Jesus no Sinédrio, quando ele estava vendo ali aquele homem batendo em Cristo, dando na cara de Jesus, as pessoas viram para Pedro e falaram assim: tu é um deles? Ele falou: não sou. Tu é sim, não sou. Tu é porque a tua fala te condena. Ele negou, porque ele tinha medo da morte. E quando o Espírito não está na tua vida, você tem medo da morte. Quando o Espírito não está na tua vida, você entra em pânico, você entra em desespero. Mas a palavra do Senhor fala que ele chora, que ele se arrepende, que ele busca. Em Atos 2 a palavra fala que permanecendo unânimes em oração, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e línguas repartidas foram vistas e foram derramadas sobre eles, os quais foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que Pedro, no capítulo 3, ele sai para explicar o que aconteceu no capítulo 2, ainda no capítulo 3, a palavra fala que quase 3.000 homens se converteram e foram batizados. Não ainda satisfeito porque o Espírito Santo te impulsiona, ele entra na porta chamada Formosa, ele olha para aquele e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas ele tinha o poder de Deus, irmão, ele tinha unção, ele tinha autoridade. O que eu tenho te dou, levanta e anda. E Anás, Caifás, Alexandre, os mesmos que crucificaram Jesus, pegam Pedro. Aquele Pedro covarde, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que mentiu por não ter o Espírito, mas agora cheio do Espírito, é confrontado. Em que autoridade, em nome de quem fizeste tal milagre? Anciões e principais do povo. Não é assim que ele fala? Mas antes tem um detalhezinho. Eles perguntam: que autoridade, em nome de quem fizeste tal milagre? A Bíblia fala: e Pedro, cheio do quando tem o Espírito, não tem medo, não tem pânico, não tem covardia. E Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: principais e anciãos do povo, visto que estou sendo interrogado acerca do bem feito a este homem, da forma que ele foi curado, eu quero dizer que foi o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, a pedra que vocês, edificadores, rejeitaram. Para de pregar em nome desse Jesus, que eu vou aprender, vou fazer, vai acontecer. Julga a voz mesmo, que eu vou obedecer vocês a Deus. E saúde lá imenso, porque o Espírito te dá ousadia. Isso é teu Espírito. Enquanto você for covarde, não vai te dar vitória sobre a sua situação. O problema, a gente não foge dele, a gente encara ele. Porque o Senhor está conosco. Tem pessoas que fogem dos problemas, que fogem das suas lutas, que transferem suas responsabilidades. Tem pessoas que estão numa luta terrível, pede todo mundo orar por ele, mas ele mesmo não mete a cara no pau para orar, tu não vai receber vitória. Porque tem que partir primeiro de você. Tem que partir de você. Amém, queridos? Então aqui, eu aprendo que as lutas, as dificuldades, as aflições, para que você não venha orar, para que você não venha buscar, para que você não venha chegar nos atos do Senhor. Porque nos atos do Senhor tem pão cozido sobre as brasas, tem palavra revelada pelo Espírito, tem água viva que purifica, que limpa, que restaura, que vivifica, aleluia. Então, mas eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas estão pensando dentro das igrejas que a igreja foi criada para Deus. Se não tivesse igreja nenhuma na terra, Vidinho, o Senhor seria Deus, Senhor não? Se ninguém adorasse Ele no mundo, Cláudio, Ele seria Deus, Senhor não? Se ninguém se convertesse na terra dele, Ele seria Deus, Senhor não? A igreja foi criada para mim e para você. Aqui somos tratados, aqui somos restaurados, aqui somos confrontados, aqui somos vivificados. A palavra fala que o Senhor colocou no nosso coração o desejo de adorar Ele. Você está arrebentado, fadigado, você tem um desejo de chegar aqui. Quando você entra aqui, você é consolado, você é confortado, você é restaurado, você é vivificado. E o diabo sabe que quando você entra aqui, Deus te restaura. Quando você entra aqui, Deus te vivifica. Quando você entra aqui, Ele te renova. Quando você entra aqui, Ele fala contigo, Ele te dá direção, Ele te toma pela mão, amados irmãos. E o diabo não quer que você pise aqui. Então aconteça o que acontecer. O lugar que você não pode deixar de ir é a casa do Senhor. O lugar que você não pode deixar de fazer é orar, é ler a palavra, porque ali é que você vai se fortalecer. Acho que é a mentira que o diabo coloca: não vou não, não vou ler não vou orar não. É o contrário. É o contrário. Você tem que buscar. Não vou hoje não, porque eu estou tão cansado, eu vou descansar um pouco, eu vou relaxar um pouco. Deus sabe que eu estou cansado, ele televisão até 2 horas da manhã. O diabo mentiu e você caiu na mentira dele. Mas se tu vem aqui, tu sai fortalecido, tu sai vivificado,
Olha o prazer do salmista, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi o Senhor e a que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Havia prazer naquele homem, ele renovo, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. É bênção estar aqui, mas o diabo fala, hoje não. Meu irmão, por que você não está vindo? Estou desanimado. É muita luta, é muita dificuldade, eu estou desanimado, irmão, eu estou fraco. O diabo conseguiu, se prostra. Deixa ele caminhar. Senta debaixo do zimbro, razão humana. Espera a morte espiritual chegar. Mas aquele que olha o pão que o Espírito coloca sobre a brasa, que é a palavra, e não rejeita ela, come ela, vai caminhar 40 dias, vai caminhar 40 noites sem exagerar. Vai viver o sobrenatural de Deus, mas ele caminhou 40 dias e 40 noites. Existem pessoas que recebem uma palavra dessa, fica cheia de gás, ficam uma semana bem, lê Bíblia, ora, busca, aí vive uma experiência com Deus, depois não ora mais, não lê Bíblia, não busca. Ele caminhou 40 dias. Significa que aquele alimento tem que ser sempre renovado. Então você sai daqui cheio de gás, vai ler Bíblia, vai orar para buscar, não diminui não, aumenta, não espera acabar não. O problema é que a gente espera acabar. Deus vem aqui, falou em profecia para a igreja, todo mundo, glória a Deus. O Senhor curou o câncer aqui, glória a Deus. Jogou o demônio por terra, glória a Deus que cura, que fica a semana, daqui a pouco tu esmurece de novo. Não deixa acabar. Eliseu, quando entra na casa daquela mulher, falou que tem, ela não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Vaso, homem, você, azeite, o Espírito. Se você não tiver nada, mas tiver o Espírito, a ação de Deus vai acontecer na sua vida. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor falou contigo, você pode levantar dando glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu que vive e reinas hoje para todos sempre, Senhor. Deus de maravilha tu és. Aleluia. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 57 minutos. Assim como nós ouvimos, eu espero com certeza que a palavra de Deus nesta noite, exatamente já é noite, não voltou vazia, que realmente o Espírito Santo de Deus possa ter preenchido o seu coração se esse estiver vazio. Preencha sempre com a palavra de Deus, preencha sempre com o Espírito Santo de Deus. A Deus agradecemos por mais esse dia, a você que nos ouviu, a você que estava nos acompanhando, e amanhã peço permissão a Deus para nós estarmos aqui mais uma vez para a apresentação do programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Que acompanha a programação da Rádio Popular. Os 10 mandamentos para a paz. Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si mesmo, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas. Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio, e tome cuidado. Quem bate para ensinar está ensinando a bater. Participe com sua família da vida da comunidade, evitando as más companhias e diversões que incentivam a violência. Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis, buscando em tudo o seu lado positivo.
Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros têm para dizer. Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e para o grupo. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser. Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Rádio Comunitária Popular, um veículo de comunicação a serviço das comunidades. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo me lembrei de que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Perdão também, Senhor. Perdão por meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência do espírito de servir. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter aprisionado em mim a Tua mensagem de amor. Perdão porque não estive disposto a dizer o sim como Maria. Perdão por aqueles que deveriam pedir-te perdão e não se decidem a fazê-lo. Perdoa-me, Pai, e abençoa meus propósitos para o dia de amanhã. Que ao despertar me domine um novo entusiasmo. Que o dia de